Olá pessoal, eu sou a professora Márcia Aparecida dos Santos Busetti e estou aqui para dar a vocês aí algumas dicas de biologia, né? Vendo que essa equipe teve a brilhante ideia de proporcionar para vocês esses momentos para que vocês possam voar. Sabe, está sendo uma oportunidade tanto para vocês quanto para nós, até porque estamos aí vivendo um momento atípico de muita correria, né? E muitos problemas de pandemia, porém nós estamos aqui para fazer essa diferença na sua vida. Agora você tem que correr contra todas as adversidades e buscar correr, né? E buscar o melhor para a tua vida, que é esse o momento para que você seja bem-sucedido no Enem, ok? Então faça a diferença. E vamos começar então com aqui umas dicas já dentro da área da citologia, né? Nós temos aqui uma célula animal. E o que nós vamos tratar dessa célula? Como todos sabem, uma célula ela tem a membrana plasmática, ela tem o citoplasma e ela tem o núcleo. Dentro do núcleo estão todas as informações genéticas, o nosso material genético, os cromossomas. Então uma dica, do que é formado um cromossomo? O nosso cromossomo, o nosso material genético, ele é formado pela molécula de DNA, o nosso ácido desoxirribonucleico, né? Temos também o RNA, que é o ácido ribonucleico, e estas moléculas de DNA, elas envolvem as nossas proteínas, que inclusive são as proteínas histonas. São proteínas que não fazem parte das nossas proteínas comuns. Então, quando o material genético envolve essas proteínas histonas, forma aí o nosso cromossomo. E o nosso material genético se encontra dentro do núcleo da célula, separado do citoplasma pela membrana carioteca. Sendo assim, então, eu classifico essa célula como eucarionte. Também no citoplasma temos as organelas. Cada organela vai desempenhar uma função. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Nós temos os ribossomos, complexo de Golgi, a mitocôndria, os lisossomos e o centríolo, que são organelas de célula animal. E uma célula vegetal, ela apresenta as organelas vacúolo e cloroplasto. Portanto, uma célula vegetal não dispõe da organela centríolo, né? E também lembrando que apenas as células vegetais de embrião é que vai apresentar a organela lisossomo para fazer a digestão das substâncias nutritivas enquanto a semente está naquele processo de germinação. Bem, então, e se falando aqui da nossa célula, esse material que é o núcleo da célula, né? O cromossoma que está dentro do núcleo celular, uma célula, ela se divide. Quando que uma célula se divide? Quando nós nos submetemos a uma intervenção cirúrgica, ou nós nos queimamos, ou nós estamos em fase de crescimento, por exemplo. Então a célula tem que se dividir. E para que a célula possa se dividir, o núcleo da célula tem que estar em intérfase. Bom, então o período de intérfase, eu tenho que compreender que é um período de repouso dessa minha célula. Entre aspas, porque é um período em que a célula se encontra em máxima atividade metabólica. Por que máxima atividade metabólica? Porque a intérfase, ela é seguida de 3 momentos, que é o período gap 1, intervalo 1, o período S, período de síntese de DNA, S, e o gap 2, intervalo 2. O que acontece no período gap 1? Esse período gap 1, G1, é o momento em que a célula ela vai sofrer um aumento do seu volume. É o momento em que vão ser produzidas várias moléculas proteicas, muita proteína para esta célula. Já no período S é o momento em que vai ser produzido, replicado, autoduplicado o DNA.
Então, aí, e como a nossa célula produziu muita proteína no período GAP1 e no período S, que é o período de duplicação do DNA, se produziu moléculas de DNA, no período GAP2, as moléculas do DNA vão envolver as moléculas proteicas, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Olha, a molécula do DNA envolvendo as proteínas do tipo histonas. Bem, então, nesse período GAP1, S, GAP2, é o período de intérfase. Como vocês puderam observar, é um momento em que a célula trabalha bastante, mas ela ainda não se encontra em divisão celular. Digamos que ela está se preparando para a divisão celular. E o que é que eu tenho que saber aqui, você aí vestibulando, você que está se preparando para o Enem? No período de intérfase, que é o período de repouso para as divisões celulares, porque a célula não está se dividindo, eu tenho que lembrar que ela se encontra em máxima síntese metabólica. Então a célula está se preparando para entrar em divisão celular, então tem que ser feito uma checagem. Então, o que é essa checagem? Primeiro, no momento GAP1, nesse intervalo aqui, vai verificar se realmente essa célula teve um aumento do seu volume. Se o meio está apropriado para essa célula poder se dividir. E se o seu DNA está íntegro, ele não está danificado. No período GAP2, qual é a checagem que vai ser feita aqui? Será que as moléculas do DNA que se duplicaram aqui no período S não estão danificadas? Será que realmente ocorreu o aumento do volume celular? Então, o ambiente para essa célula se dividir está apropriado? É um outro ponto de checagem. Faça checagem no GAP1, faça checagem no GAP2. E aqui esse período M é o período em que a célula está sofrendo a divisão celular. As fases das divisões celulares, seja de uma mitose ou de uma meiose. Então, qual é a checagem que será feita aqui? Será que realmente o centríolo está bem formado e ele vai formar as fibras do fuso? Será que formou fibra do fuso? Porque se não formar fibras do fuso, não haverá separação dos cromossomos, ok? Então, falamos sobre a checagem que é feita no período de intérfase, falamos também dos períodos da intérfase GAP1S e GAP2 e falamos que durante a divisão celular também é feito a checagem, verificando se houve ou não a formação dessas fibras do fuso, se eles se prenderam ou não no centrômero, para que realmente possa ocorrer a separação dos cromossomos. Bem, e aí então nós temos aqui agora, já que a célula fez uma intérfase, ocorreu uma duplicação do seu material genético, ela está preparada para entrar em divisão, ela já passou por todos os períodos da intérfase, ela pode então sofrer uma divisão mitótica, ou seja, uma mitose. Na mitose, o que chama atenção é que a célula, ela vai o material genético duplica apenas uma vez e a célula se divide apenas uma vez, uma duplicação para uma divisão celular. E a mitose é um tipo de divisão celular responsável pelo crescimento, pela regeneração, pela cicatrização. Porém, esta divisão mitótica ela é seguida de 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Como vocês podem observar aqui, eu tenho uma célula com núcleo organizado, então essa célula se encontra em intérfase. Vejo que esta célula tem um par de centríolo, e aí na fase de GAP1, o que acontece? A produzir muita proteína. Gasta-se 9 horas produzindo estas proteínas. Muito bem, aí vai para o período S. O que acontece no período S? Duplicação do DNA. Duplicou o DNA, gastou-se quanto tempo? 10 horas. Ah, então parte para a fase GAP2, período GAP2. Quantas horas gasta? 4 horas e meia. Muito bem, o que será feito no GAP2? Os ácidos nucleicos produzidos no período S envolvem as proteínas histonas. Muito bem, então essa célula agora já está
pronta, preparada para entrar em divisão celular. Então ela começa a sofrer a primeira fase da divisão, que é a prófase. O que acontece na prófase? O centríolo, olha só, o centríolo começa a duplicar e começa a migrar para os polos da célula. A carioteca, ela começa a sofrer divisão, ela desaparece. O nucleolo da célula vai desaparecer e o material genético que ainda estavam duplicados, porém filamentos finos, eles começam a se espiralizar. Então vocês perceberam que na fase de prófase, eu falei as palavras-chave. Centríolo começa a migrar, o material genético começa a espiralizar, tá? Desaparece o núcleo, então aconteceu aqui uma cariocinese. Muito bem, seguimos para a metáfase. Gente, metáfase é sempre metáfase. O metáfase é porque o material genético agora, ele já está na metade da célula. E o centríolo que começou a migrar para os polos, já chegaram nos polos desta célula. E os centríolos emitem as suas fibras que vão se prender aos centrômeros de cada cromossomo. Olha a checagem aqui, para verificar se o centríolo emitiu as suas fibras que se prenderam no centrômero. Ótimo! Se isso aconteceu na metáfase, os cromossomos agora estão na metade da célula, no plano equatorial, ocorre a anáfase. No que consiste a anáfase? No encurtamento das fibras do fuso, e aí os cromossomos serão puxados para os polos da célula. Então veja, é importante a formação das fibras porque o encurtamento dessas fibras separa os cromossomos. E para finalizar a divisão mitótica ocorre uma telófase. Como que eu caracterizo uma telófase? Ela é o inverso da prófase. Por que o inverso da prófase? Porque na prófase tinha desaparecido a carioteca, agora reaparece a carioteca. Então, o citoplasma vai sofrer um estrangulamento de fora para dentro, uma força de fora para dentro, e isso eu chamo de citodiérese, uma divisão do meu citoplasma. E essa força de fora para dentro eu chamo de força centrípeta. E com esse estrangulamento do meu citoplasma, vai resultar em duas células que serão idênticas à primeira. Essa é uma característica da mitose, formar células sempre iguais à célula mãe, mantendo assim o número de cromossomos. Então sempre no final da mitose vão ser formadas duas células. E aí, gente, esta célula, na verdade, ela gastou aqui o quê? 30 minutos para se dividir. Passou muito mais tempo se preparando do que o tempo que ela gastou para se dividir. E aqui nós podemos observar, então, que a mitose é um processo muito importante para a divisão. Olhando essa imagem aqui, olha, em movimento, eu posso observar que a célula está na prófase, o centríolo está duplicando, está migrando para os polos, o material genético espessando, ocupa a região da zona equatorial metáfase, aí a anáfase em seguida encurtou e a minha célula está sofrendo um estrangulamento. Muito bem. Aqui eu tenho um esquema que me mostra claramente que a mitose numa célula vegetal difere da mitose numa célula animal. Por quê? Porque na célula vegetal ela não tem centríolo, então a mitose é acêntrica. Se ela não tem centríolo, ela não tem áster, então a mitose ela é anastral. E a célula vegetal, ela não tendo centríolo, como é que ela vai se dividir em duas? Ela se divide em duas com o auxílio da organela complexo de Golgi, que vai formar o que? Uma lamela, uma parede que vai se formando de dentro para fora, portanto o estrangulamento se dá de forma centrífuga. Já na célula animal, o estrangulamento é de fora para dentro e tem o centríolo fazendo o quê? A separação do material genético, e aí ocorre esse estrangulamento. Então, na vegetal não tem centríolo, anastral, acêntrica também, e o estrangulamento é centrífuga. Na célula animal
tem centríolo, a divisão é chamada decêntrica. Se tem centríolo, tem áster, então a divisão mitótica é chamada de astral. E o estrangulamento se dá de forma centrípeta. Gente, muita atenção nestas informações, tá bem? Porém, pode acontecer mitose em bactérias? Não, não acontece. Por que não? Porque bactéria é um ser procarionte e mitose só acontece em células eucariontes, células que têm o quê? A carioteca. Então, já que a bactéria se divide em duas, mas que não é uma mitose, então eu chamo isso de amitose. Ou seja, está acontecendo aqui uma cisciparidade, uma bactéria duplicou seu material genético e ela se dividiu em duas, certo? Bem, então encerrando a mitose, nós podemos observar que a célula passou pela intérfase, duplicou o material genético, mas que ela originou duas células idênticas à primeira. Já falando de meiose, gente, a meiose ela é diferente da mitose. Por quê? Porque a meiose ela vai formar material genético, ela vai formar células germinativas que no animal pode ser o oócito ou os espermatozoides, e nos vegetais ela vai formar o quê? Os esporos, que é a célula reprodutiva dos vegetais. Bem, mas a meiose, ela acontece em duas etapas, meiose 1 e meiose 2, estão lembrados, não é? Na meiose 1, acontece as fases prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí a célula passa por um período de repouso e aí ela volta a se dividir, sofrendo a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e a telófase 2. Porém, moçada, fica ligado nisso, a prófase 1 é mais demorada que a prófase 2. Aliás, por quê? Porque na prófase 1 acontece as subfases. Que subfases são essas? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São subfases da fase de prófase 1. Bom, como foi dito então, a meiose, ela vai formar gametas ou ela vai formar esporos. E a meiose acontece em duas etapas, mas só que acontece apenas uma duplicação. Então a célula também sai do estado de intérfase. E uma outra informação, moçada, que vai para o Enem. Meiose não acontece em células com número haploides de cromossomo, ou seja, com números ímpares. N, 3N, 5N. Não pode, só acontece em células com números pares de cromossomo. Fica aí uma outra dica para você. Então, a meiose, ela começa como? Na prófase 1. E essa fase ela é muito demorada. Por quê? Porque nesta fase, embora os cromonemas já estejam duplicados, que isso aconteceu na intérfase, nesta fase de prófase 1, na subfase leptóteno, teno é filamento. Os filamentos estão bem finos e um em cima do outro, eles estão em forma de buquete. Aí eles vão para a subfase zigo. Zigo quer dizer par, filamentos estão em pares, emparelhados. Olha só, eu não falei nada disso na mitose. Eles estão em pares, eles estão pareados, eles estão emparelhados. Muito bem. Aí ela vai para o paquíteno. Veja, aqui no zigóteno, os filamentos estavam pareados e é como se eles estivessem de perfil. Aí eles passam para o paquíteno. O que acontece no paquíteno? Os filamentos, eles estão agora em pares. Eu vejo duplas, eu vejo pares bivalentes ou tétrades. E um perto do outro. E é necessário que estejam perto um do outro. Por quê? Para ocorrer a fase que marca a meiose, que é a subfase de diplóteno, onde os filamentos, as cromátides se cruzam, as cromátides homólogas, os cromossomos homólogos se cruzam, e onde eles se cruzam, eles trocam de pedaços, e eu tive esse cuidado de colocar imagens aqui embaixo, mostrando para vocês que os filamentos estão cruzando, eles estão sofrendo aqui o crossing over, e onde eles se cruzaram, eles se desprendem, e depois eles se colam com pedaços trocados. Então veja,
cruzou a amarela com esse azul, não foi amarela com amarela. Então eu digo que o crossing over, ele acontece entre cromossomos homólogos, tá? Entre cromátides homólogas e não entre cromátides irmã. A amarela é a irmã da amarela, tá bem? Mas não cruzou amarela com amarela, foi amarela com verdes. Então, houve aqui um cruzamento entre cromátides homólogas. E quando vocês percebem que ocorre aqui essa troca, eles trocam de genes, né? Por isso que o crossing over, essa permutação, que é uma característica da meiose, ela se responsabiliza pelas variabilidades das espécies, as diferenças que nós podemos encontrar nos seres que fazem parte da mesma espécie. Porém, a subfase de diplóteno é a fase marcante, é a fase do crossover, é a fase da permutação. E na diacinese, o que acontece? Esses filamentos que se cruzaram aqui, eles se colam, trocados, ou seja, ocorre uma terminalização dos quiasmas. Gente, então desta fase de meiose aqui agora, que começou nessa subfase e vai terminando aqui na diacinese, vocês viram que aconteceu um crossover. Mas para acontecer esse crossing over, teve a necessidade do pareamento. Então, emparelhamento é coisa de meiose. Muito bem, depois da prófase 1, a outra fase que vem é a fase de metáfase 1. Então, agora que eu já trabalhei separadamente essa prófase 1 para dar uma ideia legal do crossing over, a gente vai juntar tudo nessa informação aqui, olha. Numa fase de metáfase 1, lembrando que já aconteceu o crossing over, os cromossomos se encontram no plano equatorial. Gente, olha aqui o macete, olha as duplas de cromossomos no plano equatorial, um em cima do outro, no plano equatorial. Isso é uma metáfase 1. Olha, o centríolo já emitir as suas fibras. Na fase de anáfase 1, ocorre o encurtamento das fibras do fuso. Mas olha aqui, e não separou o parzinho de cromossomo. Não separaram. Um parzinho veio e foi para um polo, o outro par foi para o outro polo. Não teve uma separação dos cromossomos, certo? Não houve separação cromossomial, não ocorreu divisão cromossomial, porque o centrômero dela não se duplicou. Muito bem, esta célula agora ela vai para a telófase. Na telófase, reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo e ocorre um estrangulamento, né? Uma força centrípeta divide a minha célula em duas. Muito bem, essa célula vai dar uma descansada e aí ela vai voltar a se dividir. Esse período de repouso é o que nós chamamos de citocinese. Cinese, olha só, ela vai descansar e aí ela volta a se dividir, ela vai sofrer a meiose 2. Mas quando ela volta a sofrer a meiose 2, não vai ter duplicação de cromossomos, não acontece aquela prófase 1 demorada com leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O que acontece? De imediato, já que não tem as subfases, começa a duplicar o centríolo, rompe a carioteca, desaparece o nucleolo e os filamentos novamente começam a se espiralizar. E na metáfase 2, olha só, os cromossomos ficam na metade da célula e aí ocorre o encurtamento das fibras do fuso. O encurtamento, então as fibras do fuso se encurtando, separa agora as cromátides irmãs. Separando-se as cromátides irmãs e ocorrendo um estrangulamento, eu vou ter 4 células com metade do número de cromossomo no final, que é uma característica, portanto, da meiose. Então nós podemos observar aqui uma meiose 1, olha, ocorrendo o crossing over, olha aqui, as células metáfase e anáfase puxou os pares, não é? E formou 2 células. Muito bem, essa célula volta a se dividir depois do repouso, voltando a se dividir após o repouso. O que eu vou observar é isso aqui, olha, desaparecendo carioteca, centríolo duplicando, olha a metáfase 2, apenas um par de cromossomo, a anáfase, e esta célula vai formar 2 e estas outras 2. Sendo assim, eu posso dizer que na meiose foram formadas 4 células. Posso observar isso graficamente? Será que eu consigo separar
diferenciar um gráfico da mitose do gráfico da meiose? Pessoal, olha a dica para vocês. Aqui eu tenho um gráfico mostrando o período GAP 1, S e GAP 2. E observe que aqui eu tenho a fase de prófase, metáfase, onde está reduzindo o número de cromossomo é a anáfase. Neste gráfico, eu só vejo aqui uma divisão, então é a mitose, porque é uma duplicação e uma divisão. Neste outro gráfico, eu vejo o GAP 1, o S e o GAP 2. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, período de repouso, a intercinese, e aí ela sofre a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. Ó, observe que eu tenho anáfase 1, anáfase 2. Às vezes não vai vir, né, aqui uma legenda, mas você vai ver o que? Diminuindo aqui o número de cromossomo. Esse gráfico com duas divisões corresponde ao da meiose, e é neste gráfico, este gráfico se está indicando que é uma meiose. Aqui está sendo formado o quê? Células germinativas, certo? Como oócitos, os espermatozoides e também os esporos dos vegetais. Bem, pessoal, lembrando então, para finalizar, que a nossa divisão mitótica, ela acontece em células com números pares e números ímpares de cromossomo e mantém esse número de cromossomo. Já uma célula que sofre a meiose, ela só vai acontecer em células com números pares e vai ser formado no final 4 células haploides, células com a metade do número de cromossomo. Muito bem, pessoal, uma dica para você que vai aí tá fazendo o nosso Enem, não é? Olha só, muitas vezes o aluno fala assim, mas eu não sei quando é metáfase da mitose ou metáfase da meiose. Observe, se for uma mitose, sempre na metáfase, os filamentos vão estar na metade. E na mitose eu não tenho a metáfase 1, metáfase 2. Já na meiose, eu sei que isso aqui é uma meiose. Primeiro, aconteceu o crossing over, olha as diferenças nos cromossomos. Mas essa fase é uma metáfase 1. Por que eu sei que é metáfase 1? Olha as duplas. Um do lado do outro no plano equatorial, olha, um em cima do outro aqui, olha, do lado do outro no plano equatorial. Se esse daqui fosse uma metáfase 2, eu só teria o quê? Um parzinho aqui e um aqui, mas o que chama atenção ainda é a presença do crossing over, ok? Foi dada a dica para divisão celular, moçada. Dando continuidade, vamos entrar agora na gametogênese, já que nós falamos que a célula sofreu uma meiose e que a célula, ao sofrer essa meiose, ela vai formar célula germinativa. Mas é interessante que para formar óvulos e espermatozoides, a célula ela tem que passar por 3 períodos. A célula germinativa, ela passa pelo período germinativo, pelo período de crescimento e pelo período de maturação. O período germinativo, gente, compreende o quê? Mitose. O período de maturação compreende o quê? Meiose. Então, veja, a gametogênese, ela estuda a formação de gametas. Gametas no homem, que é o espermatozoide, e gametas na mulher, que é o oócito. Só que como nós vamos falar agora da gametogênese, que vai formar os espermatozoides, onde se dá a formação aqui dentro dos testículos, lá nos túbulos seminíferos, que formam esses espermatozoides, esse processo é chamado de espermatogênese. Gente, a espermatogênese tem início com as células germinativas no homem a partir da sua puberdade. Essas células germinativas são células diploides que sofrem mitoses. Como nós vimos, mitose sempre vai formar células iguais. Então, estas células resultantes da mitose, essa célula germinativa que sofreu a mitose, ela será chamada de espermatogônia. Cada espermatogônia manteve o número de cromossomo. O que acontece depois do período germinativo, que é a mitose com a célula germinativa? Ela cresce, ela vai crescer, vai ocorrer aqui um aumento do seu citoplasma. Esse período, então, é de crescimento. E quando a espermatogônia cresce, ela é chamada de espermatócito primário. Observe que ela manteve o número de cromossomo.
Ótimo! Esta célula de espermatócito primário agora se prepara para sofrer a meiose. Muito bem, duplica o material genético dela na fase de GAP1, S, GAP2. Ela passou pela intérfase. E aí, esta célula que sofre a primeira meiose, formam-se duas células. E cada célula tem um parzinho de cromossomo, porque vocês estão lembrados que não teve divisão cromossomial. Muito bem, estas células que se dividiram a partir do espermatócito primário serão chamados de espermatócitos secundários. Cada espermatócito secundário vai agora sofrer a segunda meiose. Então, esta célula sofrendo a segunda meiose se divide em duas. Cada célula terá a metade do número de cromossomo. E estas células, portanto, serão chamadas de espermátides. Por que espermátide e não espermatozoide logo? Porque ela vai ter que passar por um período de espermiogênese. Ela tem que ganhar uma peça crossômica, que é como se fosse um capacete no espermatozoide. Elas ganham a peça intermediária, que é formada pelas mitocôndrias, e elas ganham o flagelo, que é a cauda do espermatozoide. Então, como vocês podem observar, a célula germinativa, durante a espermatogênese, ela formou no final 4 espermatozoides. Então, ela também passou pelo período germinativo, crescimento e período de maturação. Galera, fica ligado nisso. Eles vão perguntar para vocês: qual é o período que está acontecendo aqui? Olha, na mitose é o germinativo. O que está acontecendo aqui? Crescimento. O que está acontecendo nesta fase? Vocês estão percebendo que a célula se dividiu em duas, se dividiu em 4. Então é o período de maturação. Outra coisa que eles costumam perguntar: o nome da célula. Esta é uma célula germinativa. Estas duas resultantes da mitose é a espermatogônia. Esta que cresceu é o espermatócito primário. Esta célula resultante da primeira meiose é o espermatócito secundário, e aqui são espermátides. Veja, cada espermátide originou apenas um espermatozoide. E esses espermatozoides, eles ficam aqui dentro, né? Foram formados dentro dos túbulos seminíferos. Eles sobem pelo epidídimo, seguem pelo canal deferente e ficam na vesícula seminal. No momento da ejaculação, a próstata libera o líquido para limpar a uretra, e aí ocorre a ejaculação, liberando-se os espermatozoides, ok? Milhares e milhares de espermatozoides. Vamos falar um pouquinho da ovulogênese, que é a formação da célula germinativa feminina. Assemelha-se a espermatogênese? Em parte, tá, gente? Porque a ovulogênese também acontece em 3 períodos: germinativo, crescimento e de maturação. Mas veja só esta célula. Vocês sabem que essa célula germinativa na menina começa a ser formada na fase ainda intrauterina. A menininha tá lá, a mamãe está grávida, e na 3ª semana de gestação já começou a formar as células germinativas dela, que ficam dentro do ovário. Então, quando a menininha nasce, já traz consigo todos os seus ócitos formados, tá bem? Então, diferente do homem, que só começa a ser formado na puberdade. Então, nós temos aqui o aparelho reprodutor feminino, o ovário, as fímbrias, as tubas uterinas. Aqui eu tenho o útero, tá certo? Aqui o colo do útero, a vagina, né? E aqui o canal vaginal. Os oócitos serão formados dentro do ovário, na fase intraembrionária. Então vamos lá. Agora que a menina está na sua puberdade, ela já vai começar então a sofrer o amadurecimento dos seus oócitos. Mas como tudo começou lá dentro do ovário, na vida intrauterina ainda, a célula germinativa sofreu mitose, se dividiu em 2 e são chamadas de ovogônias. Cada ovogônia sofre um crescimento e elas crescem bem mais que na espermatogênese. Por que bem mais? Perguntinha também, moçada, pro Enem. Por que esta célula cresce mais? Porque ela tem citoplasma e tem uma grande quantidade de vitelo, que é a reserva nutritiva para o embrião
caso ocorra a fecundação. Então, quando essa ovogônia ela cresce, ela passa a ser chamada de ovócito primário, e essas células de ovócito primário sofrem a primeira meiose após o quê? Após a duplicação. Então, quando ocorre a primeira meiose, esta célula de ovócito primário, ela só vai formar um ovócito secundário e a outra célula é o quê? Um corpúsculo polar, que não vai servir para nada, vai ser degenerado. Agora vai sofrer a segunda meiose. Para a segunda meiose, gente, esse ovócito secundário, ele vai se transformar, ele vai se dividir em duas células. Um será a célula de óvulo ou ócito e libera o segundo corpúsculo polar. E esse corpúsculo polar libera outros dois corpúsculos polares. Como vocês podem observar, aqui eu tenho uma célula funcional e 3 células que se degeneram, que são os corpúsculos polares, ok? Então, como nós falamos no início, a ovulogênese difere da espermatogênese, porque na espermatogênese foram formados 4 espermátides e aqui eu só tenho um oócito e 3 corpúsculos polares que não servem para nada, ok? Muito bem, eu tenho aqui uma célula germinativa feminina, então aqui é o oócito, é esse oócito que quando ele recebe o espermatozoide, é aí que ele passa a ser o óvulo, porque aí conclui a divisão meiótica e ele então vai liberar o segundo corpúsculo polar. Muito bem, gente. E já que falamos um pouquinho aí das nossas células germinativas, você tem que compreender, você tem que entender sobre o ciclo reprodutivo, né? Esse ciclo reprodutivo, a cobrança em cima dele também é muito forte, tá ok? Então veja só, todo mês a menina que já nasceu com todos os seus oócitos formados dentro do seu ovário, um oócito vai sofrer o quê? O crescimento. Mas para esse oócito sofrer o crescimento, vai depender de um hormônio chamado FSH, que é liberado pela glândula hipófise. Essa glândula hipófise, ela é do tamanho de um grão de ervilha e fica dentro do crânio. Esse FSH é o hormônio estimulante do folículo ovariano. Onde está o folículo ovariano? Lá dentro do ovário. A menininha já nasceu com todos eles, mas vai crescer um por mês, beleza. Então esse FSH, aumentando na circulação, vai estimular o crescimento do folículo ovariano. Quando que isso começa? Começa o crescimento de um folículo ovariano desde o primeiro dia que a menina já começou o quê? A menstruar. Né, ela está sofrendo a menstruação ao mesmo tempo que um folículo ovariano já está crescendo lá dentro do seu ovário, ok? Então esse FSH estimulou o crescimento do folículo ovariano. Percebe que ele vai crescendo, ele está crescendo dentro do ovário e é envolvido por uma camada de células chamadas de folículos de Graafi. Olha, folículos de Graafi. À medida que a concentração desse hormônio aumenta na circulação, estimula o ovário a produzir um outro hormônio chamado estrogênio, conhecido por estradiol. Esse hormônio estrogênio, ele age onde? No nosso sangue, mas o foco, o alvo dele é a parede do útero. Por quê? Porque ele vai espessar a parede do útero, que é o endométrio. Por que ele tem que espessar? Porque vamos que o oócito sofra uma fecundação, vai chegar lá no útero o quê? Um embrião, tá certo? Independente se vai chegar um embrião ou não, o estrogênio todo mês vai provocar o espessamento da parede uterina. Lembrando que o FSH é um hormônio hipofisário e o estrogênio é um hormônio ovariano. Muito bem, esta é a fase do ciclo em que o ovócito está crescendo envolvido pelos folículos de Graafi. Então, é chamado de fase folicular, ou seja, é a fase proliferativa. Muito bem, na metade do ciclo menstrual da mulher, que metade do ciclo é essa? Se a menina menstrua a cada 28 dias,
A metade do seu ciclo é no 14º. Se é uma menina que tem um ciclo de 30 dias, a metade do seu ciclo é no 15º dia. Na metade do nosso ciclo é que acontece a ovulação. Mas o que é essa ovulação? É quando o oócito que cresceu no interior do folículo de Graafi sofre a ação de um outro hormônio agora, que a hipófise libera, que é o LH. Olha a curva do LH mais alta na metade do ciclo. E ele provoca o quê? A ovulação, a maturação. Então é nesse momento em que expulsa o oócito do interior das células de folículo de Graafi e esse oócito passa agora para a tuba uterina. E essas células aqui do folículo de Graafi ficam dentro do ovário. Feita a ovulação pelo hormônio LH, a alta taxa de LH ou alta concentração do LH vai estimular o quê? Vai estimular essas células remanescentes aqui do folículo de Graafi a se transformarem num corpo lúteo. E esse corpo lúteo começa a produzir um hormônio que é o progesterona. Se acontecer uma fecundação, esse progesterona, é óbvio, ele vai manter a parede do útero até terminar a gestação, né? Que depois o progesterona vai ser produzido pela placenta. Mas se não acontecer uma fecundação, esse corpo lúteo formado após a ovulação, que estava produzindo progesterona, ele vai o que? Se degenerar. Dá pra ver pela imagem que ele está o que? Degenerando. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? Se o corpo lúteo degenerou, não tem mais quem vai manter a parede do útero e no final, então, aqui do ciclo vai ocorrer o quê? Uma fase isquêmica, uma desintegração do revestimento interno do útero, que é o endométrio, sob forma de hemorragia, que é a menstruação. Então, o nosso ciclo menstrual, ele tem 3 fases: proliferativa, ovulação e fase lútea ou secretiva. Podemos observar que na primeira fase proliferativa eu tenho a primeira alta do hormônio FSH, depois eu tenho do estrogênio, porque fez o espessamento, o LH que fez a ovulação na metade do ciclo, e depois do 14º dia eu tenho o hormônio que está em alta, é o hormônio progesterona. Gente, essa montanha russa aqui, olha, que aumentou o FSH, depois aumentou o LH, primeiro aumentou o estrogênio, depois aumentou o progesterona. São as curvas de uma menina que tem um ciclo normal, que não usa o anticoncepcional, ok? É essa montanha russa aqui. Porém, lembrando que se ela usa o anticoncepcional, a taxa de hormônio dela, estrógeno e progesterona, vão se manter constante na circulação. Se a menina usa a pílula, o anticoncepcional, ela vai impedir o crescimento desse folículo ovariano, não vai crescer e também não vai ter o que? A ovulação, mas vai ter o espessamento da parede do útero. Isso vai por quê? Porque aumentou o estrógeno. E vai ter o que? A desintegração da parede do útero, tá certo? Então esse gráfico é de quem usa o anticoncepcional. Este é de quem não usa o anticoncepcional. Fica ligadinho aí, ok? Mas digamos que ocorreu uma fecundação. Se ocorreu uma fecundação, gente, a taxa do progesterona, ela vai se manter alta, certo? Ela vai se manter constante. Então fiquem atentos que de repente eles podem colocar pra gente aqui um gráfico dizendo que o progesterona estava alto e depois ele desceu. Então ela já não está grávida, certo? Esta mulher não está grávida. Muito bem, pessoal. Nós vivemos aí uma época do culto ao corpo. Então segue aqui uma informação para vocês também, tá? As meninas que têm aí o seu ciclo menstrual e que gostam de treinar, né? O nosso ciclo menstrual aqui de 28 dias. Então nessa fase aqui, olha, é o período em que, vamos dizer assim, a menina ela está, vamos dizer, menstruada. Então o seu treino tem que ser feito com exercício leve, ok? Aí aqui no entorno do 6º, 7º
sétimo dia, você já tem o quê? Um aumento de estrogênio na circulação. Beleza! Então, a partir aqui do seu 8º dia, olha, depois desse momento aqui da menstruação, você pode treinar pesado para ganhar bastante músculo. Aí vem o seu período, o quê? Período fértil. Qual que é o período fértil? Numa mulher que tem um ciclo de 28 dias, a ovulação é no 14º dia. Qual que é o seu período fértil? 3 dias antes, 2 dias depois. Então, esse é aqui, o 14º dia, é o período fértil dela. Depois desse período fértil da mulher, o treino, ele deve ser feito para quê? Para perder a gordura do corpo, que é aquela fase secretiva, é a fase lútea, ok? Uma informaçãozinha para vocês. Muito bem, gente. E aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui, olha, o gameta masculino, que é formado por cabeça, peça intermediária e cauda. E aqui eu tenho o gameta feminino. O gameta feminino, ele tem uma corona radiata, ele tem uma zona pelúcida, ele tem a membrana plasmática e temos aqui o citoplasma e aqui mergulhado o núcleo. Como vocês podem observar, nós falamos que a gametogênese forma gametas e agora eu apresentei para vocês as partes dos gametas, tá bem? E sempre que acontece a fecundação é aqui no terço médio, que nós podemos chamar de fertilização. Mas para acontecer uma fecundação, o que acontece? Muito bem, aqui está o ócito com a camada de células chamadas de corona radiata, a zona pelúcida. Fiquem ligados nessa zona pelúcida, por favor. Eu tenho aqui a membrana plasmática e aqui o material genético, que é uma célula haploide. Quando ocorre a ejaculação, os espermatozoides, eles passam por um momento chamado de capacitação. É o momento em que, lá na peça acrossômica do espermatozoide, nós vamos encontrar uma enzima chamada de hialuronidase. E ela vai, então, fazendo o favor de digerir aqui a peça acrossômica. E esse espermatozoide, então, começa a sua subida desenfreada pela tuba uterina para se encontrar com o ócito. Quando o espermatozoide se encontra aqui com a corona radiata, essa enzima hialuronidase começa a provocar uma dispersão das células da corona radiata. Assim que atravessa a cabeça do espermatozoide, atravessa a corona radiata, ele chega na zona pelúcida, aí uma enzima chamada de acrocina ou neuraminidase, ela começa a perfurar a zona pelúcida. E aí a cabeça do espermatozoide penetra no material aqui na parte mais interna do núcleo do ócito. Ela penetra no óvulo e a cauda do espermatozoide não, por isso que não existe DNA mitocondrial paterna, tá certo? Só DNA mitocondrial materna. Muito bem, então gente, quando a cabeça do espermatozoide penetra, a zona pelúcida, ela forma um cone, tipo uma porta de um reforço para impedir a passagem de outros espermatozoides, ok? Bem, e então nós temos aqui mostrando um esqueminha aí, tá? Da fertilização para dar uma relaxada um pouquinho. Olha aí a ejaculada, olha os gametas e vão à procura de um único ócito. Apenas um penetra, por quê? Porque formou um cone que impede a entrada de outros espermatozoides, ok? E aí o que entrou é o que vai fazer a fecundação. Muito bem. Então, assim que ocorre o encontro dos gametas, que o espermatozoide, portanto, penetra a sua cabeça aqui no ócito, o centríolo faz a aproximação do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ócito. E aí então forma-se o que? Uma célula ovo ou zigoto. E eu quero chamar a sua atenção para lembrar que quando ocorre esta fecundação, que forma a célula ovo ou zigoto, ainda mantém a zona pelúcida, tá, gente? Fica bem ligado nisso. Mantém a zona pelúcida do
o ócito. Ótimo, aconteceu então a fusão dos pronúcleos, isso é que eu chamo de fecundação. Ocorrida a fecundação, essa célula que é o ovo ou zigoto, ela vai sofrer o quê? Sucessivas divisões mitóticas e cada célula vai ser chamada de blastômero, e essa fecundação que aconteceu aqui no terço médio da tuba uterina, essa célula vai se dividindo em 2, em 4, em 8, em 16 blastômero, até chegar numa fase da divisão celular que ela lembra uma fruta amora, que é a fase de mórula, com 3 dias de gestação. E aí essa fase de mórula, ela já tem que estar chegando aqui no útero, porque se ela ficar retida aqui na tuba uterina, vai ser uma gravidez ectópica, uma gravidez que vai ter que ser interrompida, porque aqui o embrião não se desenvolve. Então com 3 dias, a mórula tem que estar chegando aqui já no útero, e aí ela evolui para uma fase de blástula, que é uma camada de célula com uma porção já preenchida por uma cavidade oca, um líquido, que é a cavidade blastocela, e aqui eu tenho as células que irão formar todo o meu embrião. Nesta fase de blástula já está no 5º dia, e aí o que vai acontecer com essa blástula? Ela vai se nidar, ela vai se implantar na parede do útero, acontece a nidação. Então aconteceu a fecundação no terço médio, formou a célula ovo ou zigoto, essa célula foi sofrendo as divisões mitóticas, 2, 4, 8, 16 blastômeros, formou a mórula, e a mórula evoluiu para o blastocisto, ou seja, a blástula, e aí com 5 dias se implanta aqui na parede do útero. Quando ela se implanta, gente, na parede do útero, ainda, né, a partir do 5º dia, começa a formar a placenta, que vai produzir o quê? O hormônio que vai manter a gestação, ok? Lembrando que a nidação é a implantação do blastocisto na parede do útero, e aí começa a formação também da placenta, né? Da vilosidade coriônica, e aí vai ocorrer o desenvolvimento do embrião. Mas se ocorreu a fecundação, eu tenho que lembrar também que eles podem questionar quando vai ter gêmeos, quando é gêmeos. Gente, se foi um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide e que aconteceu dessa única célula ovozigoto durante a divisão se separar, vai formar gêmeos o quê? Idênticos. Era um óvulo e um espermatozoide. Quando que eles serão diferentes? Quando 2 óvulos foram fecundados também por espermatozoides diferentes. E aí formam-se gêmeos diferentes ou gêmeos dizigóticos, quando são iguais, monozigóticos. Muito bem, gente, ocorrida a fecundação, eu tenho que lembrar que vai ter que ter o quê? A formação dos anexos embrionários. O que são anexos embrionários? São estruturas, são lâminas, são estruturas que vão manter a minha gestação, né? Porque esse embriãozinho, ele está se desenvolvendo lá dentro do útero da mamãe, mas ele está se desenvolvendo envolvido por uma membrana que é o âmnio. Esse âmnio aqui, essa membrana, ela envolve o que? O líquido amniótico. Esse líquido amniótico protege o embrião ou feto contra os choques mecânicos. É uma membrana, portanto, também de proteção. Mas além do âmnio, eu tenho uma membrana mais externa, que é o córion, que também protege o âmnio. É uma membrana de proteção também. Então tem âmnio, tem líquido amniótico. E temos que lembrar que nesta fase embrionária, ainda, se for, por exemplo, humano, eu vou ter o alantoide, que seria o quê? Uma bolsa que vai reservar as substâncias nutritivas. Esse alantoide, ele vai fazer o quê? A reserva de excretas nitrogenados. E o saco vitelínico é que faz a reserva do vitelo. O saco vitelino faz a reserva do vitelo, o alantoide faz
ajuda nas trocas gasosas e, inclusive, ele reserva os espetas nitrogenados, beleza? Aqui é o embriãozinho envolvido pelo âmnio e pelo córion. Aqui nós podemos observar que é o embrião de uma ave, porque está dentro de um ovo. E esse aqui é um embrião de humano, né? Um embriãozinho humano, um feto humano. E aqui eu vejo a placenta, que é o anexo que nas aves não está presente. Então, os anexos embrionários são âmnio, seria o córion, o saco vitelínico, o alantoide e a placenta. Lembrando que nas aves e nos répteis eu tenho um saco vitelínico maior e um alantoide maior, mas eu tenho aqui ainda, ó, o líquido, olha só o amniótico, e aqui eu tenho o âmnio. Já no embrião de mamífero eu tenho um saco vitelínico menor, um alantoide menor. Tem âmnio, tem cório, mas também tem a placenta. Gente, e a placenta é o que nós chamamos de sincício trofoblasto, é ela que vai manter a gestação, ok? E o que é também interessante, olha aqui, a placenta, ela se prende, né, ao nosso útero. Então, ela é que vai permitir toda troca de nutrientes entre mãe e embrião, mãe e feto. Mas para que ocorra essa troca de nutrientes entre a placenta, está conectada ao embrião através do cordão umbilical, e esse cordão umbilical, por sua vez, ele é formado por duas artérias e uma veia, ok? Olha, eu tenho aqui a artéria, né, umbilical, certo? E eu tenho aqui a veia. Então eu tenho que lembrar vocês que a placenta é que estabelece a comunicação entre mãe e feto. Ah, mas não é o cordão umbilical? Não, o cordão umbilical, ele é apenas um meio de ligação para os nutrientes que atravessaram pela placenta ou os gases que atravessaram pela placenta chegar até o embrião ou o feto. E lembrando que quando a placenta está formada, é ela que vai produzir o quê? O hormônio que é chamado de beta-HCG, ou seja, o progesterona 2, e é a placenta que vai manter a gestação. Caso a placenta se desprenda do endométrio ou ela deixe de produzir o hormônio progesterona, então ocorre um aborto. Bem, pessoal, e em se falando em aborto, né? Para evitar o aborto, o que eu posso utilizar? De que conhecimentos? Dos métodos contraceptivos, né? Existem alguns métodos contraceptivos que vão evitar a concepção, que são o quê? Reversíveis. Que método natural é esse? É o método de Billings. Sempre quando a mulher está no seu período fértil, ela libera uma secreção, que o teste é feito assim, olha, pega aquele muco, aquele corrimento, e ela prende um dedo no outro. Se ele ficar, como está aqui na imagem, colando num dedo no outro, ela está no período fértil dela, né? Ou ela vai usar o método da tabelinha. Qual que é o método da tabelinha? É aquele que nós acabamos de falar lá atrás. Tá na metade do seu ciclo, 3 dias antes não pode, 2 dias depois da ovulação também não pode, ok? É o método da tabelinha. E existem os métodos não naturais, alguns métodos chamados de mecânicos, como é o uso do DIU. O DIU, ele tem um filamento de cobre, ele é adaptado no colo uterino da mulher, e aí ele fica preso ali, e aí ele vai liberando uma substância acobreada que impede a sobrevivência dos espermatozoides, então eles morrem, acabam não fecundando. Existe também o diafragma, que é introduzido no canal vaginal, ou pode-se usar a camisinha de Vênus, aí a camisinha que é a mais conhecida, e tem tanto camisinha masculina quanto camisinha feminina. Existem alguns métodos químicos, né? Hoje, como é o método anticoncepcional, existem alguns anticoncepcionais que são adesivos colocados na pele, e ele vai liberando a determinada concentração de hormônio, né, gradativamente. E existe o método contraceptível irreversível, que é a vasectomia, que é o corte no canal deferente do homem, e eles amarram para não ter essa, mesmo que produza os espermatozoides, eles não vão subir pelo canal deferente, ele está rompido, ele está foi seccionado e amarrado. E existe também o método contraceptivo da mulher, o método cirúrgico, que é o que? O ligamento das tubas uterinas, corta as tubas uterinas e
amarra ali, evitando assim a concepção, ok? Esses são chamados de métodos irreversíveis. No homem, vasectomia, na mulher é a ligadura de trompas, ok, pessoal? Bem, gente, correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás das suas ilusões, é assim que o jovem tem que ser. Estamos aqui apoiando vocês, ok? Muito obrigada!